Calma aí, eu vou mostrar para você 3 vídeos importantes, já que eu não posso falar, porque se eu falar alguma coisa, eu sou crítico, eu estou falando contra a menina dos olhos de Deus, contra os pastores, então vamos ouvir da boca dos próprios pastores como é que anda os púlpitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e como é que anda os próprios pastores. Olhe comigo aí, veja aí, eu não vou dizer nada, preste atenção. Colegas, no passado, nós tivemos muitos pregadores de peso, de tradição, mas na atualidade, eu acho que nós estamos passando por esse desafio aqui, ó. Empobrecimento do púlpito adventista. Infelizmente, colegas, em muitos púlpitos, especialmente os púlpitos sabáticos, a mensagem adventista deixou de ser uma declaração e tornou-se apenas uma proposição. Deixou de ser uma revelação e tornou-se apenas um aconselhamento. Deixou de ser um assim diz o Senhor e tornou-se um eu acho, eu penso, a minha ideia é. Deixou de ser uma explanação sobre Deus e seu reino e tornou-se uma contação de anedotas que nada edificam. Em muitos púlpitos adventistas, deixou-se de lado a contundência e a urgência, preteridas pela conveniência e pela contextualização. Essa é a palavra do momento, contextualização, relevância. E em nome disso, sabe o que acontece? Temos medo de falar a verdade absoluta e a trocamos pela verdade circunstancial. E o que era perene, virou cultural. Trocamos as referências e os fundamentos bíblicos de Ellen White por citações de especialistas. Parece que o Cristo que apresentamos maiormente se destaca por sua simpatia, por seu sorriso, por seu abraço, por seu aconchego, por sua amizade. E veja, essas coisas todas são corretas, são reais, são verdadeiras. Temos enfatizado as propostas de Deus, enfatizamos que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele nos recebe, que Ele nos acolhe, e tudo isso é verdade, e deve ser enfatizado mesmo, porque é a essência do Evangelho. Mas temos que ser completos, temos que apresentar as suas declarações comprometedoras, como: sejam meus discípulos, obedeçam aos meus mandamentos, façam a minha vontade, amem ao próximo, carreguem a sua cruz, meditem nas minhas palavras. Queridos pastores, o púlpito não é um lugar para apenas apresentar as ações de Deus e como isso nos faz sentir-nos tão bem. O púlpito é também um lugar para enfatizar o que Deus espera de nós e como isso nos fará pessoas mais maduras, mais santas e mais preparadas para a cidadania celestial. Colegas, precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões bíblicos, que sejam cativantes, que sejam tocantes, que sejam interpelativos, resultados de horas de reflexão, de horas de leitura. Precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões que despertam a igreja, que comprometam as pessoas para uma vida diferente e que convidem para a missão. Precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões poderosos, com sermões entusiastas, como os sermões de João Batista. Ellen White diz que João Batista falava palavras que tocavam fundo no coração das pessoas, e as pessoas ficavam tão tocadas, as multidões reagiam com convicção, a ponto de perguntarem assim: e agora, João? Preciso dizer alguma coisa? O que a gente já vem pregando há mais de 4 anos aqui, que os púlpitos empobreceram, que os púlpitos enfraqueceram, que os púlpitos morreram. Inclusive no sábado ele falou aqui e está pregando para pastores. Para pastores, que o púlpito tem sido usado para contar anedotas, inclusive nos sábados. Não, mas espera aí, tem mais. Olha aqui, ó. Disseram que eu critico, que eu estou criticando. Não, vocês estão ouvindo da boca deles, estão acordando e vendo como é que está a situação da igreja hoje. No que se transformou a igreja, tem se transformado a igreja. Presta atenção, tem outro aqui, ó. Presta atenção nesse agora. Como é que ficam, irmãos? Quando alguém se coloca sob o governo e a graça de Deus, essas pessoas se tornam
totalmente diferentes. Pergunto, somos nós? Somos nós totalmente diferentes? Irmãos, com quanta frequência a gente precisa chegar para alguém e dizer: o que está se passando contigo, minha irmã? O que é isso na sua unha? Ah, está todo mundo usando. Conversa fiada. Todo mundo não. Os filhos dele não estão não. As filhas dele não estão não. As falsas estão, as verdadeiras não. Joio tá, trigo não. E essa vestimenta não apropriada que hoje, os homens hoje vestem umas roupas tão apertadas que eu nem sei como é que conseguem vestir. Sabe, eu não consigo entender, irmãos. Outro dia eu vi um indivíduo de seus 50 anos, com um paletó que parecia de um menino de 12. E eu fiquei olhando e falei: ridículo, ridículo. Está querendo mostrar o quê? Por que isso? Sabe, irmãos, nós temos que ser o que, irmãos? Me ajudem. Totalmente diferentes. Por que a gente se cansa de ser diferente? Porque parece que é o que acontece. Se queremos ir para os céus, irmãos, nós temos que romper totalmente a relação com esse mundo. Cristianismo radical, sim, senhor. Sim, senhora. Eu nunca consegui, irmãos, ver, apesar de que eu não frequento esses ambientes, mas eu não consigo imaginar um funcionário do McDonald's com a calça do McDonald's, camisa do McDonald's, com o boné do Burger King. Porque antes ele trabalhou no Burger King tantos anos, ele sente saudade do Burger King, então o pessoal do McDonald's entende, diz: não tem problema, a gente sabe que você sente saudade, e por isso fica com o boné do Burger King. Você acha que ele trabalharia? Me ajuda, sim ou não? Come on. Imagina o povo lá de fora, imagina um jogador que jogou muitos anos no Benfica e agora vai jogar no Porto. E ele diz: olha, eu joguei tantos anos no Benfica, deixa eu jogar com a camisa do Benfica aqui no Porto. O pessoal vai dizer: não, tudo bem, a gente entende, afinal você passou tanto tempo lá. É isso? Come on. Nem pensar. Sabe, irmãos, e por que na igreja a gente quer ainda manter algumas coisinhas da velha vida? Joga fora. Uma jovem falou para nós, depois de entender que ela não podia usar joias e coisas desse tipo, porque a Bíblia proíbe, ela chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu entendo que eu não posso mais usar isso, o que eu faço com isso? E o pastor disse: quem sou eu para dizer a você o que você faz? Isso aí é com você. Oh, irmãos, hoje eu noto, irmãos, sabe, as ovelhas estão sofrendo hoje mais pela frouxidão dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Eu tenho visto isso, infelizmente. As ovelhas estão se perdendo mais pela covardia dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Irmãos, nós temos que ter coragem de botar a mão em cima de uma coisa errada e dizer: isso aqui não está de acordo com a vontade do Senhor. Ponto final. Vai ficar zangado? Fique. Porque uma coisa eu tenho observado, irmãos: trigo nunca fica zangado, joio é que fica. A coisa está tão enraizada no coração que fere a sensibilidade e a pessoa fica zangada. Mas trigo não. Trigo já tirou aquilo do coração. E se porventura está de fora, desculpa, eu nem sabia. Tá bom, bota para fora. Não quero mais. Amada igreja, lamentavelmente no meio cristão de hoje, ao invés de novas criaturas, o que nós estamos vendo hoje são alguns travestis espirituais. E aí? Vão dizer que o pastor Adolfo e o pastor Marcos é crítico? Será que vão gravar vídeo também dizendo que está criticando a menina dos olhos de Deus? Porque falou que os púlpitos empobreceram, que os púlpitos estão defeituosos, que as mensagens não é poderosas, os sermões são trocados, o assim diz o Senhor, pela conveniência, cada um faça do seu jeito, a ornamentação da igreja,
tudo estranho. Será que vão criticar ele? Espera aí, mas eu vou colocar Ayrton Killer aqui de novo, mais uma vez. E depois eu vou colocar essas mensagens todas na íntegra para você assistir em outros vídeos aí. Será que vão criticar? Será que vão dizer, não, mas está criticando a menina Jorge de Deus, está criticando os pastores, chamando de pastores frouxos, travestis espirituais e membros travestis espirituais? Será que vão questionar? Né? Escute só mais esse aqui do presidente da igreja. Os púlpitos da igreja, eles estão morrendo. Estão morrendo, e não sou eu que estou dizendo não, eu vou colocar, são 4 pastores. Adolfo, Marcos, Ayrton Killer e o pastor Roberto Mota. Eu vou colocar aqui para você. Presta atenção no Ayrton Killer, o que é que ele diz aqui. Não negocia nossa identidade para tentar ganhar corações. Nossas igrejas precisam de uma mudança de conteúdo, não de formato. Olha, vamos pintar a igreja de preto por dentro e botar um tonel aqui na frente, porque aí o pessoal vai gostar. Gente, isso não transforma corações. O nosso compromisso, já mencionei, é ser a voz de Deus, não o eco do momento, da cultura, das influências que nós estamos vivendo. A nossa metodologia não pode conflitar com a nossa teologia, porque, irmãos, é quando teologia e metodologia se conflitam, a metodologia sempre vence a teologia. Quando você decide fazer coisas na sua igreja mais pragmáticas, para chegar mais perto dos jovens, para poder conquistar mais pessoas, para ser mais relevante na sociedade, e você deixa a teologia de lado para ter uma fórmula mais atraente, quando esses dois entram em conflito e você prioriza o formato e a metodologia, a teologia perde a batalha, a identidade fica mais fraca e o poder do Espírito Santo não pode mais trabalhar entre nós. A nossa identidade tem que ser nossa prioridade. Nós estamos cuidando da mensagem com o mesmo zelo que nós cuidamos dos edifícios, das reuniões e dos eventos. A gente faz um evento ou uma reunião, a gente gasta o dinheiro de um ano da igreja para bancar aquela festa que nós vamos fazer. Mas quando chega na doutrina, quando chega não mexe com isso não. Isso vai arrumar muita antipatia. Como pastor é melhor não tocar nesses assuntos. Você começar a pregar de doutrina, você começar a defender a nossa identidade, os irmãos vão ficar desconfortáveis. Cada um tem que ter direito de pensar da sua forma. Peraí, mas eu estou matando e morrendo pelo prédio da igreja, eu estou gastando uma fortuna para fazer um evento, um espetáculo, um show, um congresso, mas quando eu chego na identidade, eu simplesmente tiro a minha canela e falo, cada um faz o que quer. Qual é a minha prioridade? A identidade tem que ser prioridade para nós, se nós queremos ser um povo fundamentado na Bíblia. E qual é a nossa missão então? Essa palavra missão está ficando muito popular, tudo é missão. Se eu der um prato de comida para alguém é missão. Se eu der um estudo bíblico é missão. Quando as pessoas são batizadas, hoje batizamos 4 aqui na igreja de manhã, é missão. Tudo é missão e às vezes nada é missão. Qual é a nossa missão como igreja adventista do 7º dia? É preparar um povo para a breve volta de Jesus. É para isso que nós estamos aqui pregando as 3 mensagens angélicas. Primeiro povo que nós temos que preparar quem é? É quem já está dentro de casa. Porque se eu descuidar deles, eu vou tentar ganhar os de fora, eu vou perder os de dentro, e no final nem os de dentro e nem os de fora. Ou você cuida dos de dentro para que eles cheguem ao céu e alcancem os de fora, ou nós não vamos chegar lá como o Senhor planeja que nós cheguemos. E aí, vão dizer que eu estou criticando a igreja? Ouviram da boca deles contra ornamentações que tem dentro da igreja? Ouviram que a mensagem é para dentro, de correção para dentro da igreja, que os púlpitos estão empobrecidos, que as mensagens são mensagens suavizadas, mensagens que não é o assim diz o Senhor, que não está com respaldo no Espírito e Profecia. Gente, outro dia minha prima se batizou na Central de São Cristóvão, eu fui, mas minha esposa aqui em Sergipe assistiu o culto, o pastor pregou sobre dízimo e oferta num batismo. E outra, não citou um texto de Ellen White. Os púlpitos estão morrendo. Eles dão a vida, como o pastor Ayrton Killer disse, para construir o templo e esquece da doutrina, esquece da espiritualidade, da santificação do povo da igreja. Esquecem e todo mundo, cada um faça do seu jeito. E um bota ornamentação túnel, outros bota moto. E outro dia um pastor
fez um vídeo dizendo que eu era crítico, porque eu falei que o sábado é o dia do Senhor, e aí ele fez um vídeo contra mim, dizendo que é crítico, criticando a Igreja de Deus. Eu fiz um vídeo respaldado na Bíblia, Manual da Igreja Início e Profecia sobre adoração no sábado. Eles teve vergonha da besteira que ele falou, apagou o vídeo dele. Aí eu outra vez critiquei a turma da moto, botando coisa dentro da igreja. Ele fez um segundo vídeo, dizendo que eu critiquei eles que estão fazendo trabalho de moto. Parece um menino mimado. Eu não critiquei você pregar o evangelho de moto, não. Você pode pregar o evangelho, e tem de pregar, de moto, de carro, de bicicleta, a pé, de avião, de cavalo, de jumento, do que for. Você tem que sair para pregar o evangelho. O que eu critiquei e condenei, que a Bíblia fala de crítica construtiva, o que eu reprovei foi fazer isso aí, ó. Presta atenção, vou colocar aqui na tela, ó. Uma moto ali, um skate com Bíblia, com Espírito e Profecia, e um boneco, aí, um manequim vestido de Jesus com uma prancha de surf. Aonde isso vai edificar a vida de alguém? Aonde vai edificar? Então, ele disse que eu critiquei porque nós pregamos o evangelho de moto. Prego o evangelho de moto do que foi, eu gosto de dirigir carro, e aí? Aí só porque eu gosto de carro, eu vou botar aqui um carro. Vou comprar carro aqui para ornamentar minha estante, porque eu gosto de carro. Não, meu amigo. Toda ornamentação no culto deve ser voltada para a obra de Deus, para o trabalho de Deus. E aqui, ó, os mandamentos, a vara de Arão, a ampulheta mostrando o fim, o relógio, né, que se apressa, o relógio, a estátua representando os reinos dessa terra, os de profecia, livros aqui de teologia, os animais ali da visão de Daniel também. Então, a ornamentação deve apontar para Cristo, para a mensagem, para o que estamos vivendo. E não bota a moto. Quando Jesus voltar, vai querer levar a moto para o céu, não, meu querido? Vai querer? Ô Jesus, espera aí, manda um anjo pegar minha moto também, porque eu já quero transformar, trazendo coisas, fogo estranho para dentro da igreja. É o culto para moto, foi isso que eu condenei. Quando você bota uma moto lá no púlpito, você está cultuando a moto. Cultuando, idolatria. Andar de moto é uma coisa, idolatrar é outra. Andar de moto para pregar o evangelho, todo mundo anda. Agora pegar a moto, tirar dela da rua, botar no púlpito, os púlpitos adventistas estão morrendo a cada dia e são pastores mimados, cheios de cão no couro, cheios de demônio, que estão fazendo esses púlpitos morrerem. Eu quero ver se esses aí que disseram que eu sou crítico, que eu critico a menina dos olhos de Deus, que eu critico a igreja, vai dizer agora que o pastor está falando. Que o pastor Adolfo, o pastor Marcos e o pastor Ayrton Killer está criticando também. Não entenderam que tem coisas que tem que ser corrigidas em público. E aí tá aí os canais da igreja que publicaram os vídeos deles. Tá aí para todo mundo ver. Adventistas e não adventistas. Eles corrigindo a igreja no contexto do que está acontecendo hoje. A apostasia terrível. E é profético. Ellen White diz que a apostasia na igreja prepara o caminho para a imagem da besta. Será que vão criticar também o pastor Roberto Mota? Acompanhe comigo aí na tela. Olha o que ele diz aí, ó. Frase proferida durante uma capacitação na Associação Paulista Oeste. Pastor Roberto Mota. É quase insuportável ir à igreja. Inclusive aos sábados de manhã. Nosso púlpito morreu. Queridos, eu saí com a minha esposa, meu filho e um casal de amigos, Gilvan e Irene. Frequentamos, rodamos aqui os povoados, porque eu moro no sítio, vários povoados, todos os sábados íamos para uma igreja diferente. Não vimos nenhuma que falasse sobre o selamento do povo de Deus, sobre o derramamento da chuva serôdia, sobre o fechamento da porta da graça, sobre o decreto dominical, sobre a volta de Jesus, sobre o nosso preparo, sobre missão. Só falava praticamente de dízimo e oferta, porque querem construção e mais construção, evento e mais evento. Os púlpitos morreram. Parece que estão se transformando, em vez de ser púlpitos adventistas do sétimo dia, estão se tornando púlpitos da Igreja Universal do Reino do sétimo dia. Que é isso, meus irmãos?
E aí vem dizer que eu estou criticando, eu estou defendendo a sã doutrina. Vocês focam muito em festas e eventos, em construção de templo, mas Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestes deveres, porque agindo assim salvarás a você mesmo e aos seus ouvintes. Trocaram as citações do Espírito e Profecia por filosofias, filósofos, ideias humanas, e aí eles dizem, não, Ellen White é só conselho. Será? Eu vou ler para você no manual da igreja. Olha o que é que diz aí o Espírito e Profecia. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 37. Diz assim, meu coração se enche de angústia quando penso nas mensagens desinteressantes pregadas por algum de nossos pastores, quando tem para pregar uma mensagem de vida ou morte. Ellen White diz, meu coração fica angustiado, porque em vez de pregar uma mensagem de vida ou morte, eles estão contando anedotas e piadinhas, fazendo o povo rir. E aí ela diz, de azul aí, os pastores estão dormentes, da mesma forma que os membros da igreja, enquanto o mundo perece em pecado. Então a igreja, os pastores estão dormentes e os membros estão dormentes. E aí ela coloca aí de preto, queira Deus ajudar o seu povo a despertar e andar e trabalhar como homens e mulheres que estão nas fronteiras do mundo eterno. Logo uma surpresa terrível sobrevirá aos habitantes do mundo, imprevistamente, com poder e grande glória, Cristo virá, não haverá então tempo de preparo para encontrá-lo. Agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. Os pastores estão dormindo, os púlpitos estão mortos, os púlpitos estão empobrecidos, os púlpitos só vêm piadas, anedotas. Tem até um pastor que fica circulando aí o Brasil com um fantoche, né? E ele vai com o fantoche pregar nas igrejas com o fantoche, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aí vai com fantoche. E tem uma irmã também que fica aí com fantoche no sábado pregando com fantoche. Gente, pelo amor de Deus. Fora que as mensagens hoje são preparadas em inteligência artificial. Eles botam lá o tema, pede para a inteligência artificial montar a mensagem. Eu já vi isso acontecer. E o pastor Adolfo, ele diz, nós devemos gastar tempos em oração e meditação da palavra para trazermos para o povo sermões poderosos, sermões que causem impacto, que façam as pessoas tomarem a decisão de servir a Deus, servir a Cristo, se entregarem ao Senhor, abandonar os pecados. E como diz o pastor Marcos, os pastores são frouxos, travestis espirituais. Pesado, né? Pesado. Será que vão fazer um vídeo dizendo que eles estão criticando? Que eles são críticos, que está criticando a menina do Jorge de Deus? Ou vai ouvir a advertência? É isso que eu venho pregando aqui há mais de 4 anos. A sã doutrina contra a apostasia desenfreada na igreja. Contra as heresias desenfreadas na igreja. É isso que a gente vem ministrando aqui. Só que os pastores enciumados, alguns deles dizem o quê? Não, que ele é dissidente, não assista. É dissidente, está causando divisão. A mensagem causa divisão. Jesus, o príncipe da paz, que disse, a minha paz eu dou a vocês. Que paz é essa? A paz de nos reconciliar com Deus, aceitos por Deus, mediante o sacrifício de Cristo. É estar em paz com Deus, a paz que Jesus diz. Porque o mesmo que diz que dá a paz, que é o príncipe da paz, ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim pôr divergência. E como o pastor Marcos disse, o trigo, ele não fica chateado, ele ouve a mensagem de advertência, ele vê que precisa mudar, ele reconhece os seus pecados, ele vê a situação da igreja e ele diz, gente, vamos se santificar. Agora o joio diz, não é assim não, a gente pode fazer de tudo, pode pecar até Jesus voltar. O joio diz, não, você peca até Jesus voltar. Essa ideia de que vence o pecado antes da porta da graça se fechar é perfeccionista. Gente, pelo amor de Deus, dizer que o remanescente tem que vencer o pecado antes que a porta da graça se feche é perfeccionismo? Que tipo de Deus vocês servem? Porque o próprio Cristo disse, vai, não peques mais. Eu vim para libertar do pecado. Eu vim para que vocês sejam libertos do pecado. Eu vim libertar do pecado. Eu vim libertar da morte.
Meu irmão, quando a porta da graça se fechar, o justo não peca, porque ele vai pecar diante de perseguição, sofrimento e angústia. Ele vai cada vez mais buscar ao Senhor. E aí é ensinado por alguns desses pastores que você peca até Jesus voltar. E a doutrina do fechamento da porta da graça serve para quê? Porque se eu peco até Jesus voltar, significa que Jesus não vai finalizar a sua obra de intercessão e que a porta da graça não se fecha, mas que até lá eu tenho uma oportunidade de salvação. Meus queridos, é cada heresia que aparece no meio do povo de Deus. Antigamente era pregado constantemente o fechamento da porta da graça para o povo de Deus se preparar, para o povo de Deus arrepender-se dos seus pecados antes que seja tarde demais, antes que a porta da graça se feche. Hoje não, você peca até Jesus voltar, está tudo certo, Ele vai completar em você. Como? Os púlpitos estão mortos, as mensagens são dormentes. As mensagens são frouxas, as mensagens são débeis, defeituosas. Não é uma brasa viva tirada do altar de Deus. Olha o que é que diz a Pena Inspirada aí. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 37, diz assim: cada sermão deve ser feito tendo em vista os terríveis juízos que logo cairão sobre a terra. Isso deve ser levado diante do povo, os juízos de Deus que vão cair sobre a terra. A mensagem da verdade deve ser proclamada por lábios tocados pela brasa viva do altar divino. Mas as mensagens que estão sendo pregadas aí pelos pastores é contando anedota e piada. Igual na Bahia, né? Batizando uma pessoa. Eu deveria colocar o vídeo aqui para vocês verem, né? Ele gritando: batiza ou não batiza? Batiza ou não batiza? Pelo amor de Deus, antigamente os pastores, quer dizer, os pastores que são espirituais, eles fecham seus olhos, colocam as mãos sobre aquela pessoa, naquele ato solene de morrer para o mundo e renascer para o reino de Deus, e ele ora por aquela pessoa para que ela seja santa, santificada, e ele diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu vos batizo para a remissão dos vossos pecados. E ele batizava, era um ritual solene de morrer para o mundo das trevas e ressurgir para o reino de Deus. Agora a gente vê pastores gritando assim, ó: batiza ou não batiza? Pelo amor de Deus. Batiza ou não batiza? O que é isso? O que está acontecendo no meio do povo adventista? O que é que a gente está vendo acontecer? É pastores se entortando, cantando tchutchuê, uma brincadeira do mundo, música do mundo, dentro da igreja, nenhum culto, nenhum tchutchuê se entortando todo. Peraí, tá endemoniado, meu filho? Tchutchuê aqui em Sergipe, em Aracaju. Pastor se entortando e cantando tchutchuê. Pelo amor de Deus, está endemoniado, todo torto, todo troncho. A mensagem é de vida ou morte. A mensagem é para impactar as pessoas, jovens e crianças. Quando você lê Joel capítulo 2, você vê Deus chamando o povo à santificação, do mais velho ao mais novo. Até as crianças que mamam deveriam entrar no santo jejum, santa consagração, santa convocação. Mas não, eles querem dividir. Não, mensagem para jovem é mais liberal, mensagem para criança é brincadeira, mensagem para adulto é um pouquinho mais séria, e mensagem para os coroas é aquela mais séria. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com essa igreja, com esse povo, com esses pastores? Será que vai dizer que eles estão criticando? Vão dizer que só eu aqui nessa mensagem, só eu sou crítico, né? Os outros não estão, né? Vai dizer que eu sou crente, eu estou defendendo essa doutrina, defendendo a igreja desses hereges, dessas apostasias. Eu quero que a igreja volte à consagração, a pregar a verdade, a pregar, voltemos a ser o povo da Bíblia. É isso que eu desejo e almejo. Mas não, até Joelma canta na igreja, canta no mundo e canta na igreja, num sábado pela manhã. Chegou o ápice dos absurdos. Não tem como mais. Misericórdia, meu Deus. Cadê os pastores que não se vendam, não se comprem, que não entram? Peraí, pastor. Inclusive eu vou fazer um apelo aqui, pastor Adolfo, pastor Marcos, Ayrton Killer, se verem essas mensagens, façam vídeos contra esses motoqueiros que ficam botando motos lá em cima do púlpito. Que ficam pegando a moto, tira lá do pátio, bota a moto lá dentro da igreja no púlpito. Isso é um absurdo. Se o Senhor condenou o latão, que é errado, condene também os púlpitos.
Proíba isso acontecer em nossas igrejas. Proíba, bata o pé e diga, a partir de hoje, essas ornamentações mundanas, que não edificam em nada, que só traz idolatria, porque se a pessoa ama tanto a moto ao ponto de colocar no púlpito, isso já é idolatria. Já é idolatria. Enche o púlpito de moto, de capacete. Eu não acredito que vocês não vão falar contra isso. Pelo amor de Deus. Vão deixar a igreja se afundar cada vez mais, tendo o antídoto em suas mãos, a palavra, a pena inspirada, para pregar contra essas heresias. Vão ficar com medo de perder membros. Se vocês forem fiéis, Deus encherá de trigo a igreja e o joio vai pular fora. Aí sim aconteceria isso. Mas infelizmente, alguns preferem agradar gregos e troianos. Não querem perder a amizade, não querem perder a admiração dos membros da igreja. E o pastor Marcos disse, o evangelho é radical e Cristo é radical. Cristo disse, se teu olho te faz pecar, arranque. Se a tua mão te faz pecar, corte. O evangelho é radical. Ah, o irmão é radical demais. O evangelho é radical. E radical vem de raiz, enraizados em Cristo, na videira verdadeira. Os púlpitos estão fracos, precisa de homens que tenham uma brasa viva tocada em seus lábios, a brasa viva do altar divino. Continuando, diz aí, Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz, nossos pastores não estão cumprindo integralmente seu dever. A atenção do povo deveria ser chamada para o glorioso evento que deve acontecer em breve. Os sinais dos tempos precisam permanecer claros em sua mente. Os pastores não estão cumprindo a missão. É como o pastor Adolfo disse, estão contando anedotas, brincadeiras e piadinhas nos púlpitos, com boneco fantoche, brincando lá. A mensagem deve ser de advertência. A atenção do povo deve ser chamada para o glorioso evento. O nome que nós carregamos é um nome profético, adventistas, que proclamam o advento de Jesus, a volta de Jesus e proclama as 3 mensagens angelicais, como disse o pastor Ayrton Killer. Ah, meu Deus, é como Ellen White diz, meu coração se enche de angústia quando vejo as mensagens desinteressantes pregadas por alguns dos nossos pastores. Os pastores estão dormentes e os membros da igreja também. Queira Deus despertar o seu povo. Os sinais dos tempos precisam permanecer claros diante do povo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É uma igreja que sempre pregou Apocalipse e Daniel. Cadê as mensagens de Daniel e Apocalipse? Estão morrendo em nossos púlpitos. Me diga, coloca aqui embaixo. Coloque aqui embaixo você que está assistindo. Escreva aí. Quanto tempo tem que você ouviu uma mensagem na sua igreja de Daniel e Apocalipse? Não minta não, que Deus está vendo, viu? Se você mentir, a mão de Deus vai pesar sobre você. Coloque aqui quanto tempo tem que no púlpito da sua igreja foi pregada uma mensagem sobre o Apocalipse e Daniel, sobre as profecias do tempo do fim. Coloque aí. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Misericórdia. Vamos lá, continuando. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 36, diz assim. Não temos tempo para preocupar-nos com assuntos destituídos de importância. Não temos mais tempo para ficar preocupado com assuntos que não têm importância. Nosso tempo deve ser empregado na proclamação da última mensagem de misericórdia para o mundo culpado. São necessários homens que avancem sob a inspiração do Espírito de Deus. Olha agora, preste atenção aí. Os sermões pregados por algum dos nossos pastores terão que ser muito mais vigorosos do que o são agora. Senão muitos relapsos na fé serão atingidos por uma mensagem insípida, sem substância, que provoca sono. As mensagens de hoje só provocam sono. As mensagens hoje não têm o Espírito Santo. Porque eles estão buscando ornamentação mundana, porque eles estão buscando atrair pessoas com eventos, porque eles estão achando que um templo luxuoso é o que faz a unção descer e esqueceram do Espírito Santo. E aí a Bíblia deixa claro que é uma igreja pobre, cego, miserável e não reconhece que estás nu. Porque tinha tudo, mas infelizmente hoje não tem nada. Orgulhosa, sou rica, bastarda,
né? Antigamente a igreja não tinha toda essa fortuna no tempo dos pioneiros. Não tinha tudo isso que tem hoje, mas tinha o Espírito Santo. O povo amava a verdade, pregava a verdade. Hoje a igreja tem tudo, hospitais, universidades e tantas coisas gigantescas. Cadê o Espírito Santo? Cadê a profecia? Satanás tem entrado e levedado a massa. Muitos pastores têm subido nos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. No Eventos Finais, capítulo 12, no tópico de pastores fala isso. E no outro tópico diz, a apostasia entre líderes da igreja. Diz que muitas estrelas que temos admirado por seu brilho estão se apagando em trevas. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem Deus honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios. Princípios é o que? Doutrina. O afastamento dos grandes princípios. A elaboração de projetos humanos usando as escrituras para justificar a maneira errônea de proceder sob a perversa influência de Lúcifer confirmarão as pessoas no engano e a verdade que necessitam para serem livradas de práticas incorretas se escoa como a água de um recipiente que vaza. Eventos Finais, capítulo 12, tópico apostasia entre líderes da igreja. Eles vão elaborar projetos humanos usando as escrituras sobre a perversa influência de Lúcifer para justificar a sua maneira errada de proceder. Por isso que dizem que você peca até Jesus voltar hoje, né? Por isso que o fechamento da porta da graça caiu por terra em nosso meio, né? Não existe mais essa doutrina, já percebeu? Porque quando diz você peca até Jesus voltar, não tem fechamento da porta da graça, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso lutar para vencer o pecado. Eu não preciso me esforçar, unir o poder divino ao meu esforço. Não preciso mais. Deus tenha misericórdia. As mensagens dos nossos pastores estão insípidas, sem substância e que provoca sono. Lembre-se, pastores, pastor dá pasto à ovelha. O pastor, ele leva a ovelha para pastos verdejantes. Ele dá pasto, ele dá alimento, ele sacia a ovelha com a verdade, com Cristo. Porque o único que sacia a vida de alguém é você levar o pasto verdadeiro. Cristo, o pão da vida. O Cristo, a água viva. Haverá fome e sede da palavra. E se os pastores não alimentam as ovelhas hoje, Deus vai cobrar deles. Vai cobrar. E para continuar, diz assim, ó, patriarcas e profetas, eu quero concluir com esse texto e fazer a minha pergunta aos que dizem que eu sou crítico. Aqui vai um texto direcionado ao pastor que fez vídeo dizendo que eu sou crítico da igreja. Pastor, sinto muito, mas o senhor é uma criança mimada, que acha que você é o dono da verdade, que acha que você é o dono da interpretação do Apocalipse, que acha que você é que deve ser o homem, né, quer ser o tal na igreja. Aí fez vídeo contra mim. Eu fiz um vídeo sobre a adoração no sábado, você ficou com vergonha, porque todo mundo colocou lá e disse que o senhor estava errado, apagou. Aí fez um segundo vídeo agora porque eu critiquei a turma da moto. Eu critiquei botar a ornamentação da moto dentro da igreja e espero que o pastor Ayrton Killer, que o pastor Marcos e o pastor Adolfo façam vídeos criticando, condenando essas práticas dessas motos, porque isso já é idolatria. O evangelho tem que ser pregado de moto. Não é necessário botar moto no púlpito, o evangelho tem que ser pregado de bicicleta. Não é necessário botar bicicleta lá na igreja para ornamentar. Não é necessário. O evangelho tem que ser pregado de pé, de camelo, de cavalo, de jegue, de burro, de carro, de moto, de avião, de helicóptero, do que for. O evangelho deve avançar. Agora, eu não preciso botar isso no púlpito. Isso já é idolatria. Reconheça que é idolatria. Reconheçam que é idolatria. Se Jesus voltar, vocês vão querer levar a moto para o céu. Até grande conflito já colocaram com capa de motoqueiro. Aí o desdobro não é para alcançar as pessoas. Mentira. Mentira que quando chega essa caravana aí nas igrejas, não tem motoqueiro nas igrejas. Vocês que vêm com suas caravanas e enchem a igreja de moto. Não tem nenhum roqueiro, um motoqueiro fantasma lá dentro não. Dentro da igreja, que eu saiba, é para ter adorador a Deus, para cultuar a Deus, para ter sua visão focada nas 3 mensagens angelicais. Vocês já estudaram sobre poluição de ótica? Já estudaram sobre cortina de fumaça ou poluição de ótica? É aquele negócio que é colocado para distrair do verdadeiro foco.
Uma moto lá dentro, as pessoas vão focar na moto. Olha que moto bonita. Olha que não sei o quê. E o pastor lá pregando, a pessoa pregando e o povo... Eita, olha que moto, ó. Aquela sim é uma moto. Ó. E a mente o quê? Distraiu. Vocês já perceberam que é a obra do diabo? Para tirar a atenção das pessoas? Pastores, pastor Marcos, pastor Ayrton Killer, pastor Adolfo e outros pastores... Prega contra isso em nome de Jesus. Está ficando feio isso dentro da igreja. Isso é um absurdo. Nem em Babilônia, numa missa, tem um negócio desse. Numa missa. Uma missa. A ornamentação é de acordo com a crença deles lá, né? A gente sabe que tem as imagens de escultura. Mas eles fazem tudo centrado para focar as pessoas, para elas se concentrarem naquelas imagens para pensar em Deus. E os nossos púlpitos morreram, estão cada vez mais terríveis. Quem disse foi os pastores, vai dizer que eles estão criticando também? E aqui diz, patriarcas e profetas, diz assim, para finalizar. Muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. Tem ódio, né? Porque eu estou falando a verdade e dói, né? Eu estou falando a verdade, mas não vão querer contrariar o que eu estou pregando aqui, aí sabe que é a verdade e vai falar contra o quê? Contra o meu timbre de voz, o meu jeito de pregar, a minha eloquência. Aí vão dizer, não, mas olhe lá a eloquência dele, não procede de Deus não. E olha que eu nem peguei um chicote para entrar no templo e derrubar essas motos. Imagine, se Jesus estivesse hoje e pegasse um chicote e entrasse e derrubasse essas motos e tirasse todas essas nojeiras de dentro da igreja, o que é que vocês iam dizer? Que é um endemoniado, né? Igual no passado, né? A história se repete. Se Jesus estivesse hoje e entrasse com um chicote para tirar aquelas coisas, aquelas ornamentações terríveis que botam lá, iam dizer o quê? Que é um endemoniado, né? Aí não consegue refutar a mensagem, porque é a verdade, aí vão dizer o quê? Não, é o jeito dele. Eu estou preparando um vídeo resposta para esse pastor motoqueiro que falou que eu critiquei eles, que usou o texto de Ellen White sobre crítica fora do contexto. Porque que eu saiba o que é a crítica errada. É quando você está fazendo tudo certo e eu venho e critico o que você está fazendo de certo. Por exemplo, tá ali fazendo tudo direitinho, de acordo com a vontade do Senhor. Aí eu chego, e critico. Aí é crítica. Aí Ellen White condena, a Bíblia condena. Agora tá tudo errado. Deus levanta um para condenar aquele erro. É crítica. Mimado. Você é um pastor mimado, rapaz. Pastor mimado que não quer ser contrariado. Quer permanecer na heresia, no erro, no engano. E levando isso para as pessoas. Estou preparando um vídeo sobre o que a Ellen White fala quando corrige em público. Sobre heresia e fogo estranho no altar. Estou preparando um vídeo, um segundo vídeo. Quando você ver, você vai tirar esse de novo. Se preparem, porque as pessoas vão ver e julgar o que é a verdade. Meu Deus do céu. Muitas vezes essas pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. Sem querer suportar a dor e a correção, sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção, elas se revoltam contra os servos de Deus e denunciam as repreensões deles como sendo inoportunas e severas. Aí vai dizer que minhas repreensões são severas, né? Mas é severa mesmo. Semelhantes a Corá. Ei, Corá, pastores corais, membros corais, semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo, né? Aí vão dizer, não, é dissidente, não assiste ele não, ele fala contra a menina de Jorge Deus, está criticando a igreja. Não, eu estou defendendo a menina de Jorge Deus, eu estou condenando a heresia e a apostasia que está no meio da menina de Jorge Deus. E para acalmar a consciência com mentiras, ainda mentiras, né? Os que alimentam o ciúme e se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Aí eles com ciúmezinho, não, porque o canal lá do Doutrinando 7 está falando a verdade,
está proclamando e eles estão vendo que eu estou ensinando aqui é apostasia mesmo, eu vou ter que dizer que ele é dissidente, que ele é perfeccionista, que ele está indo contra a verdade. Então eu vou falar aqui contra ele para que as pessoas vejam que vão por mim, porque eu sou pastor, tenho mais peso, né? Aí eles vão olhar para ele, para o Robson Júnior lá do Doutrinando Certo como um crítico. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. E aí as pessoas ainda não acreditam em nenhum desses, homens desses, semelhantes a Corá, diz, não, o povo não está em falta não, está tudo tranquilo, né? Está tudo em paz, né? Não está não, você não viu não o que o pastor disse? Pastor Adolfo disse que os pastores estão contando anedotas, os púlpitos estão empobrecidos, os púlpitos até do sábado não tem mais a verdade exposta claramente, agora é anedotas, é piadinhas, é brincadeiras, agora não tem mais a verdade presente, não tem mais mensagens vigorosas e poderosas que chamem o pecado pelo nome, que façam as pessoas acordarem e despertarem e ver que a mensagem é de vida ou morte, não tem mais, né? Agora é brincadeira, agora é fantoche, agora é culto UFC, por isso que o padre disse, veja, um elogio de um padre, um ministro de Babilônia dizer, ser adventista é massa, viva a sua fé, muito é massa. Ô, meu irmão, elogiado por um líder de Babilônia é que o negócio está sério. Porque o Espírito de Profecia diz no grande conflito que quando a igreja prega a verdade e vive em conformidade com a verdade, as fogueiras de Roma se acendem. Se acendem. Como é que anda essa situação, hein? Continuando o manual da igreja. Olha o que é que diz aqui o manual da igreja. Parágrafo 18, página 172. As escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. De vermelho aí. E nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e promovem consolo, orientação, instrução e o que mais? E correção para a igreja. Ellen White não é conselho não, é advertência, é ordem, é autoridade profética para a igreja adventista do sétimo dia. E aqui diz, eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. É como o pastor Adolfo disse, trocaram as verdades do Espírito de Profecia, dos livros de Ellen White, por falas de teólogos, por fala de cientistas, de filósofos, por especialista nisso e aqui, fulano é PhD, perequepê, e aí eles exaltam as suas ideias acima do assim diz o Senhor. Porque se é profeta, é uma autoridade, assim diz o Senhor. Olha a situação da igreja hoje. Fui chamado já aqui de servo, de acusador dos nossos irmãos. Nunca ventilei pecado particular de ninguém aqui. Falo das heresias e apostasias que estão em nosso meio e que os púlpitos estão mortos mesmos. E que as ornamentações são heresia mesmo. Aí diz que eu sou servo do diabo, acusador dos nossos irmãos. Ah, Jesus foi chamado de Beelzebu também, de endemoniado, João Batista, Elias do perturbador da casa de Israel. Esses títulos são normais para os que querem pregar a palavra de Deus com fidelidade, condenando o erro na igreja e no mundo. Aí, como Ayrton Killer diz, ficam preocupados pregar lá fora, esquece dos de dentro, nem ganha os de fora nem os de dentro, porque o próprio Deus disse que não vai operar para trazer os de fora para dentro, porque os de dentro estão não convertidos e vai expulsar os de fora. A mensagem agora é para o povo de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. A mensagem agora de reavivamento e reforma espiritual é para os membros da igreja adventista sétimo dia. Mas querem reformar o quê? O templo. Em vez de reformar o povo, quer reformar o templo. E aí fazem o povo doar para a reforma de templo, de eventos, de coisas. E a doutrina e a santificação e perseverar na sã doutrina, nada. Cada vez mais os púlpitos morrendo, infelizmente. E aqui continua para finalizar. Zacarias capítulo 10, versículo 3 diz assim: Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que punirei os bodes,
os líderes do povo. Quem chama o pastor de bode é Deus, viu? Deus diz que a ira dele se inflama contra os pastores bode, líderes do povo. Mas o Eterno dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará com que o seu majestoso cavalo, fará como seu majestoso cavalo nas guerras. Queridos, é contra os pastores bodes que a ira de Deus se inflama. E ele vai punir esses líderes que ficam suavizando a mensagem. Quando Ellen White foi suavizar, Cristo olhou para ela em visão, viu Cristo olhando para ela com um olhar de desprezo. E ela sentiu a angústia dos perdidos. E ela ficou alguns dias sem falar, porque quis suavizar a mensagem. E a mensagem deve ser mais direta que a de João Batista. Acompanhe comigo aí na tela para finalizar. Diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. De vermelho aí, um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Os que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre vocês. Deus tenha misericórdia de cada um de vocês e de cada um de nós. Meus queridos, compartilhe esse vídeo para que as pessoas vejam que eu não sou crítico da igreja, que eu não estou criticando a menina dos olhos de Deus, que eu não estou criticando a igreja, que eu não estou criticando, eu estou falando a verdade diante do que está acontecendo. Será que vão dizer que o pastor Adolfo foi crítico, que o pastor Marcos foi crítico, que o Ayrton Killer foi crítico? Não, né? Mas eu sou crítico, que tenho defendido essa doutrina, que tenho defendido a sã doutrina, a verdade, que aprendi no passado nessa igreja. Que sejamos o remanescente dentro dessa igreja. Que possamos bradar, Deus procura homens e mulheres que não se vendam, não se comprem, que no íntimo do seu ser sejam fiéis a Deus como a bússola é fiel ao polo e que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, seja um apoiador desse ministério. Aqui embaixo tem a nossa conta e o nosso Pix. Apoie quem prega a verdade, apoie, se some com quem prega a verdade, com quem está falando a verdade para despertar a igreja de Deus. Deus abençoe você e vamos juntos tocando a trombeta. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sino de notificações. Um forte abraço e que haja despertamento e salvação nas nossas vidas e dos nossos ouvintes. Como Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestes deveres, porque agindo assim salvarás a você mesmo e aos seus ouvintes. Deus abençoe a todos.